Oi, oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Integrou Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre cenário macroeconômico de 2026. Muito mais do que só fazer investimentos na área do empreendedorismo. Hoje nós temos as startups que, apesar dos riscos, quer tomar boas decisões e, é claro, avaliar o mercado da melhor maneira possível. E para o episódio de hoje, eu recebo Alan Salles da Fonseca. O Alan, ele é CFO do Grupo Integrado, tem mestrado em Finanças Corporativas e uma trajetória sólida em controladoria, orçamento, gestão de caixa, análise de risco e decisões de investimento. Ou seja, é alguém que olha para esse mercado todo e transforma isso em decisão concreta onde ele está. Seja muito bem-vindo, Alan. Boa tarde, Fernanda. Primeiramente, agradecer pelo convite, agradecer você, agradecer a equipe do Integrou por poder estar participando aqui, contribuindo um pouquinho com esse projeto. É bem gratificante para mim poder participar. Alan, é uma honra recebê-lo. E para a gente iniciar o primeiro bloco, eu gostaria de trazer um dado de mercado até para contextualizar um pouquinho mais sobre o cenário das startups. Hoje, mais de 70% das startups encerram as suas atividades, não quebram por causa de produto ou mercadoria, mas por questão de problemas de caixa, má gestão financeira e gestões de capital desalinhadas com o cenário macroeconômico. A nossa primeira pergunta, olhando para 2026, o cenário todo de 2026, onde nós estamos hoje, ajuda ou atrapalha a vida das startups? Fernanda, quando a gente olha para 2026, a gente vê alguns indicadores melhorando do ponto de vista financeiro. Quando você olha para a inflação, ela desacelera um pouco, juros caindo, muito em função também desse desacelerar da inflação. O PIB ali se mantém na casa de 1,8, 1,9, isso tudo previsão, né? Então, quando a gente olha em primeiro momento, a gente pode dizer que é um cenário bastante atrativo para a startup, porém depende. Depende muito da fase de vida dessa startup. Se a startup já está faturando, já está com cliente, já está tracionando a sua operação, a gente pode dizer que ela tem um cenário favorável, né? Porque ela consegue ter mais previsibilidade, ela consegue gerando a própria receita. Quando a gente olha os juros caindo, é mais renda na mão do consumidor, então a tendência é que ela tenha uma previsibilidade melhor ali de receita. Agora, se você está numa startup ainda que não tem faturamento, não tem produto validado, está precisando ainda captar recurso com investidor ou com banco, o cenário fica um pouquinho mais desafiador. Por quê? O dinheiro está mais barato, porém o dinheiro volta para o mercado com mais criticidade. Depois de 2022, se não me engano, os VCs se reposicionaram e eles vêm fazendo isso a cada ciclo. Então a gente tem um ciclo agora de queda de juros, então a tendência é que o dinheiro vá agora para capital de mais risco, por exemplo, startup. Porém, ele vem com bem mais criticidade. Então esse investidor ele vai exigir mais do empreendedor, exigir indicadores de performance, exigir previsão de médio prazo. Então tudo isso dificulta um pouco mais a captação. Então eu vou dizer que tem duas situações aí. Aquela que está um pouquinho mais madura, ela tem um cenário um pouco mais favorável, aquela que está no início, ela tem alguns desafios maiores. Perfeito. E quando a gente olha para alguns estudos, nós vemos que empresas jovens que monitoram os juros, crédito e também a liquidez, elas conseguem sobreviver em média 25 a 30% mais tempo em ciclos econômicos adversos, no geral. Quando nós falamos em cenário econômico, o que uma startup ela realmente precisa acompanhar no dia a dia para tomar boas decisões? Além da operação dela, obviamente, né, da rentabilidade da operação, da assertividade da operação, você já deu a resposta. Quando ela tem que estar atenta para juros e para crédito, principalmente. Por quê? Porque o caixa em uma startup ele é muito importante. O caixa ele é afetado por vários eventos da economia, vários eventos de mercado. E quando você olha para a liquidez da startup, a gestão do caixa, é o sangue da veia da startup. Então, os juros é importantíssimo. Então, você tem os juros mais barato no mercado financeiro, mas talvez ali o investidor buscando retornos um pouquinho acima por questão do risco. O próprio crédito, o canal que ele vai tomar esse crédito. Então, olhar para juros e olhar para crédito é importantíssimo porque isso interfere diretamente no caixa. De novo, a startup que tem um runway de caixa muito curto, ela tende a sofrer impacto muito mais rápido, ela fica mais vulnerável. Então, quando ela consegue alongar isso, olhando para a operação, para a margem e principalmente para a liquidez dela, ela tende a passar melhor por adversidades. E esse é um ano que aparentemente vai ser de muita diversidade para as startups?
Quando a gente olha para os indicadores econômicos, talvez não, né? Porque, de novo, você tem juros menores, mais dinheiro na mão da população, consequentemente, mais renda para consumir, para gera uma perspectiva melhor de faturamento, porém o PIB ele está travado, o PIB não cresce, cresce 1,8, 1,9 ali, não chega nos pelo menos 2,5 que a gente já experimentou em alguns momentos. É um cenário de desafios, né? Um cenário que vai sempre ser, né? Se você não tem um desafio de mercado, você vai ter o desafio financeiro, né? Então, de novo, eu acho que é um momento de oportunidade para as startups olharem para dentro, fazer uma boa gestão de produto e eficiência de margem, e eficiência de mercado mesmo, saber o bom momento de comprar um serviço, tentar não se alavancar muito em custo fixo, porque, de novo, se você tem um caixa fragilizado, dependendo do momento que essa startup está, qualquer impacto que aconteça de mercado ou de operação vai interferir diretamente na saúde financeira dela. É um ano de desafios. É um ano talvez melhor que os últimos que a gente vem vindo? Pode ser que sim. Pode ser que sim por questão desses indicadores macroeconômicos. Mas não deixa de ser um ano desafiador. Tá? Um ano desafiador do ponto de vista da gestão da operação, o recurso, de novo, volta a frisar, o investidor ele vai voltar para o mercado ali de VC, porém ele vem com mais criticidade por conta da queda dos juros, ele quer experimentar oportunidades de ganhos maiores, mas por outro lado, ele não está queimando dinheiro mais, ele está entrando naqueles negócios que mostrem um horizonte mais analisado, mais estudado do negócio. Então é um ano de desafios para olhar para a caixa, olhar para o mercado, olhar para produto, olhar para eficiência. E quando a gente olha para produto, principalmente ali, na sua visão, as startups quebram mais por errar o produto ou por errar a leitura do cenário econômico? Essa é uma boa pergunta. Eu vou fazer uma analogia com um avião. Um avião, quando ele não cai por um motivo só. Né? Ele cai por vários motivos. Uma falha no motor, uma falha de GPS, enfim, junta tudo para causar o problema do avião. Nos negócios é a mesma coisa. Né? Obviamente, você tem uma hierarquia para olhar. E quando você traz para o mercado de startups, negócios começando, negócio ainda em maturação, tentando escalonar, eu volto a repetir, o caixa ele é um dos principais vetores para o sucesso ou insucesso dessa startup. Produto, sem dúvida, é fundamental, né? Porque assim, ela não vai viver de captação a vida toda, ela não pode viver de captação sempre. Senão vai viver por conta de rodadas e esquece a operação. Então, um produto adequado, um produto com demanda, um produto azeitado para o mercado, ele é importantíssimo. Mas a gestão do caixa, repito, o runway do caixa ali, quanto tempo eu consigo sobreviver se eu tiver impacto nas minhas vendas, é muito importante. Então, olhar liquidez, olhar caixa, olhar custo do capital e olhar produto é fundamental para que ela tenha sucesso. Então, assim, é difícil dizer um ponto que sozinho possa criar o insucesso da startup. São vários. Eu, como venho de veia financeira, vou sempre falar, olha a margem do produto, olha a adequação do produto e eficiência, mas ande com caixa no colo o tempo todo. Né? O caixa é importantíssimo. De novo, é o sangue da startup. Perfeito. Após o ano de 2022, nós notamos que o mercado global de venture capital passou a priorizar eficiência operacional, geração de caixa, e previsibilidade financeira, reduzindo a tolerância a crescimento sem sustentabilidade. Durante muito tempo, o discurso foi crescer a qualquer custo. Né? A gente viu isso durante várias rodadas antes disso, né? E hoje esse discurso parece ter mudado. Já em 2026, o dinheiro vai estar mais difícil de conseguir ou apenas mais criterioso? Quando a gente fala só de investidores, mas também da pessoa que está tentando fazer acontecer. Eu não tenho dúvida que ele vai estar mais criterioso. No cenário que eu disse anteriormente, da queda de juros básicos da economia, da Selic, a tendência é que esse dinheiro ele migre de aplicações financeiras para investimentos mais arriscados, como startup, por exemplo. Risco maior, retorno maior, risco maior. Só que ele vem com mais criticidade. Então,
depois de 22, você disse muito bem, ele vem com mais criticidade, né? Globalmente, esse capital se ajustou, o VC se ajustou. Então, ele vai vir ele não vai estar mais difícil, talvez ele esteja mais abundante por questões macroeconômicas, mas com certeza vai vir com mais criticidade. Ele vai ser questionado, não o crescimento, obviamente, é um driver que se olha, mas o crescimento sustentável. Então, ele vai olhar como é que está, o investidor vai olhar como é que está a margem, como é que está o CAC desse negócio, né? Como é que está, de novo, a liquidez do negócio. Então, como é que ele está alavancado em termos de custo fixo, porque isso pode gerar um problema de capital de giro ali em algum eventual desencaixe de receita. Então, ele vem questionando é, números de performance operacional que talvez no passado ficava um pouco de lado. Né? Assim, o crescimento do faturamento era a bola da vez. O crescimento do faturamento não deixa de ser olhado, mas ele vem sendo olhado agora com criticidade, com qualidade, tá bom? A que preço esse faturamento está crescendo? Então, eu participo de VC e os nossos questionamentos vão muito nessa linha, né? Tá bom, beleza, você está crescendo, mas a que custo? Como que você está captando o cliente? Qual que é a margem desse produto? Qual que é o ticket médio? Qual que é o prazo médio desses contratos? Então, análises mais criteriosas vão acontecer. A gente vê o contraste muito nítido de startups que lá no início do termo startup, quando chegou aqui, algumas delas chegavam a bilhões, assim, mas no fundo era um título de papel, né? Ela não tinha operação, ela simplesmente, a ideia em si, ela valia tudo aquilo e da noite para o dia ela começou a não valer mais nada, né? É esse o cenário que hoje o investidor ele não está mais buscando. O investidor tenta evitar esse tipo de cenário. Né? Ele vai se cercar de informações que mostrem previsibilidade para ele da sustentabilidade desse negócio, né? da solidez desse negócio, mesmo sendo um negócio ainda uma ideia, um negócio mais inicial. É, no passado, por algum movimento que teve no início das startups, né, do boom das startups, o investidor ele aceitava um determinado limite de perda. Então ele ia para algum negócio pensando assim, se eu perder dentro do meu portfólio, eu aceito. Hoje isso é mais difícil de acontecer. Hoje o dinheiro está disponível, o investidor tem apetite, mas ele quer avaliar a ideia, ele quer avaliar o negócio, ele quer entender, de novo, operação, sustentabilidade, até que ponto esse negócio ele tem previsibilidade de crescimento sustentável. Né? Então o perfil mudou, o perfil do investidor muda. Se você estivesse hoje no financeiro de uma startup, em que tipo de crescimento, em que tipo de investimento você evitaria apostar no ano de 2026? Fernanda, eu acredito que o crescimento sem uma previsão de sustentabilidade, sem uma previsão de boa margem, sem uma previsão, não vou dizer clara, porque hoje em dia todas as previsões elas estão muito voláteis, né? Mas assim, aquilo que dê segurança para que a startup cresça sem se colocar em risco, liquidez, alavancagem, aquele crescimento que dependa de uma alavancagem de custo fixo muito grande ou de contratos que eu necessite de valor muito elevado em relação ao meu ticket médio, eu acho que eu entendo que seriam crescimentos de faturamento de receita que eu buscaria evitar, salvo se isso me potencializasse algum outro produto de escalabilidade maior e que eu pudesse potencializar a margem, né? Então, eu acho que receitas desse tipo eu procuraria olhar com parcimônia. Olhando um pouco para o lado da gestão da startup, a gente viu nos últimos anos algumas startups sedentas por investimento, por captação, vendendo aos poucos os seus percentuais de participação, até o momento em que a startup ela perdeu a majoritariedade ali dentro da sociedade. Faz sentido hoje para uma startup continuar com esse mesmo tipo de direcionamento? Eu acho que está muito relacionado à ideia do empreendedor. A gente é possível perceber esse tipo de movimento em algumas startups ou empreendedores que são muito resistentes à mudança, a algum tipo de pivotagem no seu negócio. Ele tem uma ideia, ele acredita piamente naquela ideia e ele abre mão de qualquer coisa para dar andamento naquela ideia, independente da ideia estar escalonando ou não, vendendo ou não, enfim.
isso ele acaba lançando mão de parte ali do seu equity para sócios, né? Eh, eu acredito que diluição ali na startup, trazendo outras pessoas para o jogo, né, que possa auxiliar inclusive na tomada de decisão, é válido. Mas eu acho que essa pergunta está muito ligada ali à ideia do empreendedor, uma ideia de quanto eu estou disposto a abrir mão para que eu faça que o meu negócio vire, né, que ele aconteça. Na minha visão, eu aceitaria, se eu tivesse na posição de um empreendedor, aceitaria abrir parte ali do meu equity, limitado a eu continuar majoritariamente no negócio, mas olhando com cuidado. É sempre um depende aí, né? Depende muito de quanto ele está disposto a abrir mão para fazer a ideia acontecer. Na sua visão, o erro mais comum das startups está no produto, no mercado ou só no financeiro? Eu sei que você contextualizou inicialmente, né, que a gente tem que ter muito cuidado com relação ao produto, com relação ao cenário macroeconômico, mas muitas das vezes a startup que está começando, ela ela fica tão focada em uma coisa de cada vez que esquece de analisar o contexto como um todo e acaba tomando algumas decisões precipitadas. Que tipo de direcionamento mais claro pode facilitar a startup no dia a dia a olhar para tudo isso de uma maneira melhor? Eu acho que esses 3 pontos que você trouxe são 3 pontos importantes e não necessariamente eles andam separados, eles têm que ser olhados juntos mesmo. Eh, produto, ele, tem que ter um ajuste do produto em relação ao mercado. Vamos lá no conceito básico, eu encontro uma dor e tento solucionar essa dor. E essa solução dessa dor precisa ser vendável, né? Então, se eu estou tentando escalonar a minha ideia ou começar a vendê-la e eu estou vendo que o mercado não está comprando essa ideia, eu tenho que voltar a olhar para o produto, olhando para o mercado, para a dor, para a necessidade do mercado, olhar para o produto e adequar ele de uma forma que ele seja vendável nesse mercado. Então, isso eu entendo que é quase um PDCA, esse é constante. A todo momento eu olho o produto, olho o mercado e o adapto para que ele seja absorvido por esse mercado. Assim que eu vou conseguir vender, assim que eu vou conseguir escalonar. Sem, obviamente, esquecer de olhar para dentro, aí olhar para a caixa, olhar para a margem, trazendo aqui para o financeiro. E o caixa, ele que vai dar sustentação para isso tudo. Né? Vamos imaginar que eu ainda não estou vendendo, faço uma rodada, capto um dinheiro interessante para eu poder ganhar tempo para ajustar o produto ao mercado. Só que eu estou alavancado, eu tenho contratos altos, eu tenho alto nível de custo fixo. Isso faz com que esse dinheiro não me permita ter tempo suficiente para fazer esse ajuste. Então, é olhar quase todas as variáveis, mas pegando essas três têm que estar também sendo monitoradas a todo momento, né? O caixa, de novo, é o sangue da startup, né, que permita que ela respire por mais tempo, se bem administrado, e por outro lado, o ajuste do produto ao mercado, né? Porque é ali que vai vir o dinheiro bom da startup. É um excelente direcionamento, porque as startups, elas, como ainda estão aprendendo, muitas delas estão aprendendo a lidar com todos os contextos que elas precisam, né, claro, diversificar ali na gestão, ou elas focam só no financeiro e esquece de desenvolver o produto, aí ou desenvolve muito bem o produto, mas esquece de olhar a viabilidade financeira, esquece do contexto em que está inserido, ou sonha demais no produto, não olha muito para o que o cliente está realmente necessitando, e aí acaba virando uma bola de neve. O que a gente vê muito no mercado da startup são pelo menos dois, três sócios. E isso é um questionamento, inclusive, que o investidor, do ponto de vista de analisar risco, ele faz para as startups. Né? Qual que é o boarding dessa startup? Né? A startup, quando ela tem uma pessoa só, ela corre o risco de ser gerida pelo sonho, pelaquela paixão da ideia e deixar de lado fatores importantes, como, por exemplo, o financeiro. Aquela startup que tem duas, três pessoas ali no cap table e cada um focado em uma linha de frente, seja marketing, produto, mercado, financeiro, elas tendem a ganhar mais robustez desde que elas cumpram os ritos de governança, todos eles se conversando, traçando estratégia. Então é importante que esse conjunto seja acompanhado de perto pelo empreendedor. Perfeito. Algumas empresas, isso é um dado de mercado,
atravessam ciclos econômicos difíceis com mais resiliência, tendo 3 pontos em comum: controle rigoroso de caixa, decisões de investimento mais lentas e foco no essencial. Quais pontos financeiros de uma startup precisa ter muito bem organizado para atravessar 2026 com segurança? Falamos de sustentabilidade, né? Falamos dessa parte de segurança, mas dentro da operação financeira em si, né? Quais são aqueles pontos que precisa estar bem organizado para atravessar esse ano? Eu acredito que, olhando para a caixa, se há necessidade de captação, é buscar captações saudáveis, captações, e o que eu chamo de captação saudável? Custo acessível, não custo muito elevado, um canal bom de crédito também, né? Não, você não entrar em um banco que pode te sangrar ali na frente, porque você depende do seu caixa para poder honrar esse seu compromisso. De outro lado também, eu citei a questão do runway de caixa aí, você conseguir alongar quanto recurso eu tenho e quanto tempo eu tenho para que eu não queime esse recurso, né? E aí, paralelo a isso, olhando custo de capital, olhando o canal do capital e esse runway que também ele sofre impacto diretamente da operação, é sem dúvida nenhuma olhar para CAC, porque o custo de captação do cliente ele não pode ser, ele tem que ser controlado, ele tem que ser bem administrado, ele tem que ser um custo ajustado à margem que eu busco, tentarem, principalmente dependendo da fase que essa startup tiver, se for uma fase mais embrionária, isso é mais importante ainda, não ter contratos que geram custo fixo alongados demais e elevados demais. Então, é olhar para a operação, olhar a margem do produto, olhar ticket médio. Acho que são algumas variáveis importantes. Caixa e o custo do recurso, o prazo do recurso, qual que é o custo de captação do meu cliente, qual que é a margem que eu tenho do meu produto, então, e qual que é o meu nível de alavancagem com custo fixo. Então, se você começar monitorando isso internamente, olhando para o mercado, a tendência é que o 2026 ele seja um pouco mais suave. Ah, perfeito. Que decisão hoje pode parecer conservadora, mas na prática aumenta muito a chance de sobrevivência? Eu acho que resguardar o caixa, e eu estou batendo no caixa desde o início, porque uma startup ela consegue sobreviver talvez com margens pequenas, talvez com um lucro não dentro do desejado, mas o caixa é o hoje, o caixa é o dia a dia, né? O caixa é o das 8 às 8 da noite. Então, uma decisão sempre que eu puder evitar decisões que vão impactar muito o meu caixa, reduzir muito a minha liquidez, é uma decisão que a gente seria importante tender a evitar, né? Fechar um contrato onde o prazo de quitação desse contrato seja muito inferior, por exemplo, ao meu ciclo médio de recebimentos, isso é, é eu sangrar meu caixa diretamente, né, ali no curtíssimo prazo. E, de novo, eu consigo rodar 6 meses tendo 2 meses de prejuízo, mas eu não consigo rodar um mês tendo 2, 3 dias de desencaixe. Eu vou ter dificuldade, né? Eu vou precisar ter outras estratégias. Então eu volto sempre olhando do ponto de vista financeiro a falar do caixa. E Alan, quais são algumas dicas de como que o empreendedor pode negociar melhor essas negociações financeiras mesmo, que ele precisa de estar atento? Ah, eu vou captar um recurso ali, vou pegar um investimento do banco, o que que eu preciso de estar atento? Porque nós temos algumas startups que nós já nos deparamos que precisa de capital, acaba optando por recorrer a financiamentos, a empréstimos, enfim, mas não sabe muito bem como analisar isso da melhor maneira possível. Então, para essa pessoa que está começando, que ainda não teve acesso a investidores e está buscando uma forma de encontrar capital em algum lugar, quais são os pontos que ele precisa estar atento, algumas dicas para ficar de olho no contrato? Eu acho assim, buscar recurso para startup hoje, nós temos inúmeras oportunidades. Por exemplo, a startup que estiver no início, ela pode buscar editais de recursos públicos. Eu acho que esse seria o melhor caminho, né, para quem está no início. Isso é fácil? Eu não vou dizer que é difícil, mas é trabalhoso. Você ir para um dinheiro fácil, que seria o banco, que nunca é fácil, mas é bem mais fácil que um edital, por exemplo, e bem mais fácil
que um equity, né, que você buscar um investidor, ele tem seu custo. E dependendo do momento que eu estiver ali da minha startup, eu não tenho fluxo de receita para poder arcar com isso, eu vou sangrar minha margem. Então, acho que a primeira dica que fica é o investidor olhar para o negócio dele e entendendo em que fase ele está, tentar evitar bancos, por exemplo, por conta do custo. Ah, Alan, mas o custo está caindo esse ano. Está caindo. Mas a gente falar em 13% ao ano é um custo alto. O banco nunca vai te emprestar a Selic, ele vai te emprestar a Selic mais alguma coisa. Né? Então, ele vai te emprestar a 1,5%, 2%, dependendo do teu risco. 1,5%, 2% para uma startup para negócios, para business, é um custo muito alto. Né? Então, tentar encontrar ali alternativas, por exemplo, como edital, talvez abrir mão um pouquinho ali, conseguir vender a sua ideia para o investidor, deixar banco para a última alternativa. Acho que isso é uma primeira dica. Acho que outra dica também é buscar subsídios. Por exemplo, eu vou precisar de cloud. Hoje você tem incentivos, né, que você não necessariamente precisa contratar, fechar um contrato para você ter a sua base ali, a sua base de dados. Então, como que eu consigo acessar incentivos que as próprias empresas de tecnologia oferecem? Né? O que eu puder evitar de custo fixo na minha operação, o que eu puder usufruir de benefícios, seja de captação de capital, seja de produtos e serviços, o empreendedor tem que estar atento para isso. Então, evitar se alavancar com custo fixo. Né? Então, acho que essas seriam duas dicas aí que, novamente, interferem no caixa e não leva evita com que a startup fique muito alavancada. Perfeito. E Alan, você é um dos nossos avaliadores ali do CVC, do Grupo Integrado, né? Eu já tenho comentado com o pessoal em alguns episódios que nós temos o CVC do Grupo Integrado, inclusive vou deixar o link aqui no vídeo para vocês. E nós estamos já em algumas rodadas de 2026, né? E para quem quer participar, quer deixar alguma dica pro pessoal, assim, de como se inscrever ou do que vocês olham com mais critério? Eu acho que eu vou dizer, Fernanda, do que a gente olha com mais critério. Pode ser? Para se inscrever no site do Integrado, integrou o CVC, tá lá na página. Agora, o que a gente olha com bastante critério? Governança é um ponto importantíssimo. Você olhar para os empreendedores dentro da conversa, dentro daquele movimento ali que você tem de entender o negócio, entender a participação de cada um, entender a seriedade de cada um, a estrutura bem organizada das ideias dos empreendedores. Isso é um fato importantíssimo. A gente olha para a caixa, a gente olha para a saúde financeira da startup, né? Seja ela em nível inicial ou já mais madura, independente do nível, a gente quer olhar e ver se as bases de uma saúde financeira e operacional dela essas bases estão fincadas ali pelos empreendedores. Né? Olhar a previsibilidade também, até que ponto esses investidores eles têm previsibilidade eles conhecem do mercado que eles estão propondo, eles conhecem do produto e eles sabem como chegar no cliente. Né? E isso se transforma em previsibilidade de receita, mas também de custo. Né? Então ele tem que olhar também para a sua estrutura. Então a gente acaba olhando para isso tudo, mas eu acho que governança e ter a operação ali bem desenhada, de modo que dê previsibilidade quando você olha para dentro da startup, sem, obviamente, trazer em primeiro momento efeitos de mercado, são dois pontos que a gente olha bastante, tá? Mas não quer dizer que a gente não olhar para o mercado, a gente não vai olhar para o mercado. Obviamente, a gente tem que enxergar também que a ideia é exequível, que é uma ideia que tende a crescer, mas crescer com sustentabilidade. Então, acho que são esses pontos aí que eu destacaria. Ótimos direcionamentos. Nós sempre recebemos, assim, uma outra startup que tem essas dúvidas em relação mas o que que eu coloco aqui que é mais direcionado ao que vocês estão buscando? Então, excelente, excelente. Alan, acho que para nossa última pergunta, para a gente fechar, né? Nós falamos sobre planejamento, a gente falou sobre caixa, sustentabilidade, governança, CVC. Nós falamos um pouquinho sobre os desafios de 2026, algumas dicas.
Mas que conselho você daria para quem precisa decidir agora onde investir tempo, dinheiro e energia? Eu acho que o empreendedor, Fernanda, ele não pode perder a magia que é o sonhar, né? Por mais técnico que uma avaliação de um investidor seja, mais técnica que seja essa avaliação, a gente não pode deixar o empreendedor perder o brilho no olho, né? Porque é isso que faz a ideia acontecer, é isso que vai fazer ela tracionar, mas não, ele tem que estar nas nuvens, mas com os pés no chão, se é que eu posso dizer. Então, a dica que eu deixo para 2026 é: tenha ousadia, é, busque parceiros, busque informação e não deixe de olhar para o seu negócio do ponto de vista de um negócio operacionalmente viável. A sua ideia ela tem que ser viável, tanto para que você possa vendê-la, né, e quando eu digo viável, é sustentável, para que você possa vendê-la para um investidor, para que você possa vendê-la para um parceiro, mas principalmente para que você possa fazer com que se torne realidade. Né? Então, continuar sonhando, continuar com brilho nos olhos, mas sem deixar de lado as ferramentas de gestão, como governança, como olhar para a caixa, olhar para resultado, olhar para performance, olhar para alavancagem, sem deixar de olhar para isso tudo como forma de dar sustentabilidade para essa ideia. Né? Empreender e gerir não é fácil. Você tem que olhar todas as variáveis, né? Na medida do possível, você obviamente compartilha com aqueles que estão do teu lado, mas todos com o mesmo foco, né? De fazer com que aquela startup ou aquela ideia cresça, mas cresça de maneira sustentável. Então, acho que, repetindo, acho que é isso. Manter o brilho no olho, mas sempre ajustando e utilizando as ferramentas de gestão ali para que dê suporte para essa ideia, que ela possa decolar. Perfeito. Alan, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui. Foram excelentes direcionamentos para quem está começando, mas também para quem já está no meio do caminho, quem está buscando ali um outro trajeto, né? E onde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Tô no LinkedIn, né? Alan S. Fonseca, arroba Alan S. Fonseca. Pode me chamar lá, se eu puder contribuir. Tenho certeza que 2026 vai ser um ano desafiador, mas muito promissor. Né? Então eu digo isso para você e digo isso para quem vai nos assistir. É um ano desafiador, sim, né? E que sempre será. Todos os anos serão desafiadores, cada um à sua maneira, mas também ano de grandes oportunidades. Se a gente conseguir ajustar as velas do barco da gente da maneira que a gente precisa, a gente chega no objetivo. Obrigada, Alan, obrigada. E pessoal, obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, Integrou Integrado. Nós estamos no YouTube, no Spotify, LinkedIn, Instagram e tudo que tem direito. Os links vão estar todos na descrição. Até o próximo episódio.